Que beleza! E a Jéssica, eu tenho o prazer de receber ela aqui nos estúdios do Conexão. Saiu lá de Brasília, pegou um voo e está aqui com a gente. Jéssica, obrigada, viu? Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. Obrigada a você. Muito bom receber você aqui, conhecer um pouquinho mais de você, da sua história, da sua aventura, que se tornou um livro agora, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ele, né? Estamos aqui, o nome desse projeto, né? Agora, Jéssica, os seus desafios, os grandes desafios, de fato, começaram ali quando você tinha 6 anos de idade, né? Isso, quando eu estava com 6 anos de idade quando eu tive uma infecção na medula. Era uma infecção de garganta que mudou de local e foi para a medula. E aí, com isso, repentinamente, eu perdi o movimento nas pernas. Então, eu perdi todo o movimento na perna direita e parte dos movimentos da perna esquerda. E aí, com isso, eu comecei tudo do zero na minha vida. Eu aprendi a sentar novamente, porque meus nervos paralisaram, e então eu tive que recuperar tudo. Eu aprendi a sentar, primeiro com encosto, depois sem encosto, depois aprendi a engatinhar. Olha só. Aprendi a andar com cadeira de rodas, depois com o andador, aquele que muitos idosos usam, né? Depois aprendi a andar com uma muleta axilar, que é essa que você coloca embaixo do braço. Então foi todo um processo, até que aos 14 anos eu cheguei nessa muleta, que é a que eu uso hoje. Foi até a inspiração que eu vi na televisão, e eu falei, mãe, eu quero uma igual. E aí eu comecei a treinar para andar nela, e hoje é ela que me dá mais mobilidade. Assim. Sustentação e tudo mais. Isso. Você até comentou, falando que qualquer adolescente fala assim, ai mãe, eu quero aquele iPad, eu quero aquela roupa, e você, mãe, eu quero aquela muleta. Isso, porque era o Bruno Gagliasso que usava eu na novela, então é aquela coisa, né? Você vê um ator bonito usando uma coisa diferente, você quer a roupa, eu queria a muleta, que era muito fashion. Agora, depois do diagnóstico dessa infecção, você disse que foi uma infecção que você teve na garganta e essa infecção passou para a medula, inclusive outras pessoas você conheceu, né, que tiveram esse problema também. Isso, um diagnóstico parecido. Assim. Agora, disseram para você que você não ia andar, mas parece que você não aceitou muito bem isso não, né? Até as últimas terapeutas que eu fui, eu faço tratamento no SARA, que é um hospital conhecido, até internacionalmente. E depois que ela refez todos os exames novamente, exame de rotina, ela olhou para mim com uma cara meio abismada e falou, gente, como você anda? Porque realmente eu tenho parte do meu corpo que eu não tenho força suficiente para me sustentar. E geralmente quem tem o mesmo problema que eu costuma andar mais em cadeira de rodas e às vezes consegue se apoiar nas muletas. E eu banei a cadeira de rodas, né? Uau! E você, a sustentação, eu já vi você, inclusive, ficando em pé, sem as muletas, lógico, né? Aí se você tentar fazer qualquer outro movimento, você tem perigo de cair. Isso. Mas você parece que tem sustentação nas pernas. Isso, então, na verdade, se você encostar atrás do meu joelho, eu caio, eu não tenho força. Mas eu tenho muita força na panturrilha e nos dedos dos pés. Então, tanto é que quando eu fico em pé, eles ficam até num formato meio engraçado, assim, porque eu coloco muita força neles mesmo. Mas foram adaptações que eu fui fazendo ao longo da vida mesmo. A gente estava até conversando, né, há pouco tempo, não tem muito tempo que eu aprendi a descer uma escada que não tem corrimão. Então, são os desafios da vida que você está ali andando pela rua e você se depara com aquela necessidade, você não tinha pensado naquilo antes, mas agora você precisa de uma solução. Então, você tem que bolar alguma coisa, e a solução tem, você só precisa ser um pouco criativo ali para... Muito bom, muito bom. É uma delícia te ouvir, porque realmente você falando de desafios, a Jéssica, ela encara desafios todos os dias, gente. E descer uma escada, ir para um outro lugar, e ela vai aprendendo cada dia. Jéssica, como você, assim, resumidamente, foi encarando essa sua deficiência ao longo da vida? Você foi adolescente, você tinha vontades de sair com os amigos, de correr e tal. Como é que você foi encarando isso? Eu confesso que quando criança eu não tinha a exata noção, a dimensão de quanto isso poderia se tornar um problema depois. Então eu tinha uns desafios, assim, quando eu passava para o andador, passava por uma muleta nova, minha mãe me ajudava a dar uma volta na casa. Então, quando eu conseguia dar uma volta na casa, era uma conquista já, claro. porque eu conseguia andar sozinha aquela área ali, né? E aí as coisas iam se aprimorando. Eu tentava bolar também coisas para andar no pedal da bicicleta, bolava umas rodinhas diferentes, amarrava com o cadastro do tênis, do pé no pedal para não cair. Mas na adolescência foi ficando difícil porque as demandas começam a ser outras, né? Tem a questão do bullying nas escolas, que ainda é pesado.
Então, é uma fase que você está aprendendo a aceitar seu corpo, né? Todo adolescente passa por isso. E eu tinha realmente um problema de aceitar essa minha condição. Eu achava que o meu único sonho, realmente, eu só poderia ser feliz se eu voltasse a andar. Então, se você perguntasse qual era o meu sonho, era voltar a andar. E isso foi mudando ao longo do tempo, quando eu percebi que outras coisas vinham como prioridade. Mas demorou, viu? Não foi Não foi assim. uma aceitação rápida, assim, Não eu foi. sou assim, tô feliz assim e tal. Você passou por conflitos. Com certeza. E tudo mais. Mas a família foi um suporte especial para você, né, Jéssica? Muito, muito. A minha mãe mesmo, eu falo, eu agradeço muito a ela por nunca ter tentado barrar os meus sonhos, né? Claro que ela tem uma preocupação. Quando eu contei para ela que eu peguei malária durante a viagem, por exemplo, ela chorou, no mínimo. No né? mínimo ela chorou. Acho que foi a única coisa que ela conseguiu fazer. Mas ela me estimulava. Ela deixava eu ir. Muitas vezes eu brincava com ela. Mãe, eu quero saber a sua opinião. Ela, minha filha, você que sabe, que eu sei que você vai decidir. Que legal. No fundo. Ela não te prendeu, não ficou passando a mão na sua cabeça, Exatamente. né? Não ficou te limitando. Exatamente. E aí dava margens para que eu corresse atrás do que era importante para mim mesmo. Então isso foi muito importante mesmo para que eu conseguisse ter a minha vida profissional, a minha vida pessoal, o meu sucesso, né? Muito bom. Agora, eu sei, e já passei por isso também, geralmente os jovens, eles encaram aí, principalmente na adolescência, muito conflito, né? A gente quer conquistar coisas e já está naquela fase, quero ser adulto, quero ser independente, tudo mais, rola uma crisezinha. Só que sempre a gente ouve, sempre pessoas ao nosso redor começam a falar no nosso ouvido, né? Geralmente quando é aquele sonho impossível, do tipo, você, mãe, estou indo para a África fazer um projeto lá e quero, né, escrever um livro. Quando você conta um sonho desse, você tá louca. Uhum. Que sonho é esse? E já começam com crenças limitadoras, né? Você teve que lidar muito com isso, assim, também, Jéssica? Muito, muito. Começou na escola, eu nasci no interior de Goiás, né? Uma cidade chamada Rio Verde. E aí eu sempre fui muito estudiosa, mas é claro que, como uma cidade do interior, às vezes não fornece toda a estrutura para você passar numa grande universidade. O meu sonho era passar na Universidade de Brasília. Uhum. E aí muitas pessoas, os próprios professores, eram orientados. Muitos professores falaram com os meus amigos para eles falarem para mim, olha, porque você é amigo, você vai conseguir convencer ela de não fazer o UNB. É uma universidade muito difícil de passar. Faz aqui, as universidades aqui próximas, particulares, né? E aí, começou aí. E para a África também, aí que apareceu mesmo os problemas, né? Porque aí o pessoal falou, não, mas vai para um país que fala português, pelo menos. Mas vai para um país que não tem conflito. Eu falei, gente, mas eu estou indo justamente porque tem conflito, senão eu não precisaria ir. Então, eu escutei isso muito, não só de brasileiros, pessoas que eu conheci no exterior também, pessoas que não entendiam, inclusive pessoas de lá da África não entendiam o que eu estava fazendo ali. Falou, não, mas uma menina como você, instruída, estudada, brasileira, que morou na Europa, o que você está fazendo aqui? Uau! E assim, com as limitações que você tem, né? E com muletas e tudo mais. Daqui a pouquinho a gente vai entrar melhor nessa sua viagem, né? Para a África. A Jéssica, gente, coisa de louco, viu? O que ela fez. Mas ela, de fato, superou limites, enfrentou ali os gigantes, os desafios. E hoje está com uma obra assim, ó, fantástica. O livro dela já está na gráfica e a Jéssica vai contar um pouquinho sobre esse projeto. Ela foi para países remotos da África. Jéssica, você foi para a África. Todo mundo já está curioso aí para saber. No comecinho a gente falou do tal do seu livro. Enquanto a gente está conversando aqui, já vão aparecendo aí algumas fotos dessa viagem que você fez. Mas o que foi? Como é que você foi para a África? O que você foi fazer lá? Conta pra gente. Pois não foi apenas um devaneio, uma noite louca, né? Eu estudava jornalismo na Universidade de Brasília, tive a oportunidade de fazer um intercâmbio na Espanha. Eu fui estudar reportagem especial, estudar as coisas que eu gosto, né? E aí eu tive a oportunidade de conhecer alguns lugares ali perto que estavam recebendo refugiados. E eu precisava de um bom tema para minha monografia e de uma boa desculpa para viajar, como sempre, né?
E aí eu tive a ideia de buscar por temas desconhecidos, de coisas que não foram faladas ainda. E eu sempre tive interesse pela África justamente porque é desconhecido, é tido como exótico, né? É muito pouco falado, as pessoas não sabem, tem gente que acha que é o país, tem gente que não sabe mal onde fica alguns países lá dentro. Então eu comecei a procurar por algo em específico ali dentro. Até que eu cheguei no Sudão, simplesmente porque todos os livros que eu lia falavam de todos os países, menos do Sudão. Não tinha muita coisa sobre o país. Eu falei, alguma coisa tem lá, eu quero descobrir o que que é. Então, se tem desafio, a Jéssica vai para lá. Pois é, eu joguei no Google. É mais ou menos isso. Para você ver como começou a história, eu joguei no Google, e aí no Wikipédia, né, tem... Apareceu a primeira coisa, joguei Sudão, e aí apareceu, warning, cuidado. É expressamente irrecomendável que não se vá ao Sudão sendo estrangeiro, existe uma guerra civil. É um país que tem ditadura. Não, isso tudo no warning, lá no grande, ali na página da internet. É um país muito perigoso, sequestros de estrangeiros acontecem frequentemente. Falei, gente, que genial. Eu vou para lá. Eu vou para lá, tá escolhendo. E foi aí que eu decidi. Então, aí eu comecei a organizar um roteiro em torno do Sudão. Fui para a Etiópia porque é lá que vivem os refugiados da guerra, que é o país vizinho, né? Fui para o Sudão do Sul também, porque depois da Guerra Civil o país se dividiu em Sudão e Sudão do Sul, então eu precisava conhecer as duas realidades. Inclusive, quando você foi para o Sudão do Sul, o país existia há 1 ano. Isso. Ia fazer aniversário de 2 anos. Eu fui uma das primeiras brasileiras a entrar lá. Isso que eu achei legal, né? Porque realmente não tem nada, gente. Você entra no Google, procura livros sobre informações do Sudão do Sul e não tem. Lá é extremamente limitada a entrada de jornalistas, principalmente. Né? E aí, como é que foi você encarando esse desafio? Tem a limitação física? Foi bem aceita? Sofreu preconceito? Pois foi muito bom. Eu fui muito bem aceita. Eu acho que a deficiência física, e aí entra a questão de você não ligar para os seus limites e sim aprender a usar isso a seu favor. Boa. Porque a deficiência física fez com que eu me aproximasse das pessoas. Querendo ou não, apesar de eu ser uma pessoa perigosa ali para eles porque eu era jornalista, sou jornalista, eles me tinham meio como inofensiva. Entendi. Então, mesmo os policiais, o pessoal da barreira me tratavam muito bem, mesmo na hora de me expulsar do lugar, sabe? E assim, as pessoas carregavam minha mala, as pessoas queriam me ajudar. Tinha gente que achava que eu precisava de dinheiro, porque geralmente tem muitos mendigos são deficientes lá. Então, as pessoas me davam dinheiro na rua, aí eu falava, não precisa. Aí a pessoa, não. Olha só. já ia embora e me deixava E você aceitava numa boa, assim, né? Não, eu entendo muito bem, é uma questão cultural e era uma receptividade muito grande. Eles têm uma receptividade com o brasileiro, adoram futebol. Muitos conhecem, inclusive, a presidente Dilma. Chamam ela de Lady. Olha só. A Lady presidente. Geralmente os gringos não conhecem a Dilma, viu? É mais Pelé. Ainda mais como Lady, né? Exatamente. De fato, não. Então foi muito receptivo. No Sudão do Sul mesmo, o Sudão do Sul é um país muito caro, porque eles estão preocupados só em sobreviver da guerra. Então, tudo lá é importado. E as pessoas, os estrangeiros que vão das ONGs, que a maioria das ONGs são da Europa, eles recebem em euro, em dólar. Então, acaba inflando os preços de lá. Então, uma diária num hotel bem ruim, cujo banheiro é um buraquinho no chão, é $50 por dia. Uau, e lá no Sudão do Sul também você falou, não tem energia elétrica. Pois é, chegando lá que eu descobri que não tinha energia elétrica. Então você chegou lá e aí foi surpresa, então. Foi uma surpresa, porque no aeroporto eu conheci uma menina, perguntei para ela se realmente a diária lá era tão cara. Ela perguntou, você está sozinha? Eu tô. Ela, mas você está sem dinheiro? Eu, não tenho muito dinheiro não. Tô sem grana. Então, fica lá em casa. Uau. Eu, não, claro, como não, né? Já uniu o útil ao agradável. Com certeza. E aí, justamente não tendo dinheiro, que a princípio é algo ruim, mas eu consegui algo precioso para o meu projeto, que eu entrei para uma família sul-sudanesa. Então, que era uma desvantagem, também, de novo, se tornou uma vantagem. Que beleza, que beleza. Então, todo o tempo ali você realmente vendo as suas limitações, mas encarando e vamos lá e vou fazer. Agora, eu sei que você enfrentou N desafios lá. Temperatura de 52 graus, calor assim de derreter a alma. Você, inclusive, derreteu as borrachinhas das suas muletas, né? Desfazendo no asfalto.
foi uma coisa assim que eu não acreditei quando eu vi. Gente. Eu tinha um par reserva para caso alguma coisa acontecesse, porque eu sabia que eu ia andar muito. Mas eu não imaginei que ela ia se desfazer. Então, e o segundo par se desfez também. Então, eu tive que ir numa borracharia de caminhoneiro. Ele moldou uma borracha E dessas de colocou caminhão nas e colocou muletas. na muleta. Uau! E você pegou malária também, né? Peguei malária também. Como é que foi isso? A malária foi engraçada. Eu já estava em Uganda, que é a terra do Joseph Kony, que é um dos 10 mais procurados do mundo, que tem uma ligação aí com essa guerra do Sudão também. E o pessoal já tinha me alertado sobre a malária. E aí eu vinha sentindo umas dores no corpo, infecção de garganta. Eu jurava que era infecção de garganta, aquela autoenganação, sabe? O pessoal via eu tomando remédio, falou, não... E as pessoas já começavam a falar, é malária? Tipo, natural, tipo, é gripe. E aí eu falei, não, gente, que isso, né? É só um resfriado, nada demais, não. E aí eu fui tomando os nossos remédios daqui, né? Paracetamol, esses remedinhos para dar conta comum aqui. Que é bem comum. E aí o efeito que era para demorar 8 horas, foi passando assim de 6 em 6, depois de 3 em 3, até que de 1 em 1, até que o efeito não passava mais. Então o remédio não fazia mais efeito, né? A dor continuava. E aí, quando eu fiz a minha última entrevista, que era inclusive uma mulher que teve as orelhas arrancadas pela milícia do Joseph Kony, eu fui para a capital de Uganda e lá eu passei mal. Meu corpo relaxou, falou, não, agora você pode passar mal. Olha só. E aí eu passei mal de verdade. Foi uma madrugada... Complicado. Nossa, mas se recuperou, graças a Deus. Porque eu passei mal 3 horas da manhã. E aí eu fiz amizade com um rapaz que trabalhava no hotel, mas precisava esperar das 7 da manhã para eu poder ir para o hospital. Não tinha como. E aí eu fui carregado com 39,8 de febre. Mas aí eu cheguei no hospital, a médica falou, menina, por que você está chorando? É só malária. Toma esses 3 remédios aqui por 5 dias e você fica bem. Que beleza. Foi. Que ótimo. E foi enfrentando desafios. Não foi o único, não, viu? Pegou malária em um país diferente, mas ela vai continuar essa história daqui a pouquinho, porque agora você vai conferir a conversa que eu tive com o Jason. O Jason é maratonista de montanha e ele superou um desafio de 120 quilômetros. Ele correu, gente. Olha aí. Gostei da frase do final. Desistir não é uma opção. Essa frase é importante, viu? Para você fez sentido? Nossa, muito. No Sudão, sob 50 graus, num lugar que ninguém falava a minha língua, porque eles não falam inglês, falam só árabe. Então, eu me sentia muito sozinha e é muito calor, você não consegue nem raciocinar direito. Foi aquela hora que eu falei, gente, mas será? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Mas aí depois eu pensei, desistir não é uma opção. Boa. Agora, Jéssica, a sua experiência na África foi seu TCC, foi seu trabalho de conclusão de curso de jornalismo. Agora, virou um livro, né? Isso, deu trabalho, ficou pronto. Foram 10 meses para escrever o livro. Foi bom a pressão do TCC, que aí realmente eu sabia que ia ficar pronto de fato. E agora eu fiz ele com financiamento coletivo, não tinha dinheiro para financiar o livro também. Assim como eu tive muito pouco dinheiro durante a viagem, né? E o livro agora eu consegui financiar ele, graças a Deus. Tá pronto, tá na gráfica. Tá na gráfica, contou com o apoio de com a organização de uma editora, né? Então agora ele está já no forninho ali, imprimindo as folhinhas dele. Como é o nome do livro? Chama Estamos Aqui. Esse nome tem um motivo especial. E daqui a pouquinho você vai contar pra gente. Depois do intervalo, e eu quero mandar um abraço aqui pro pessoal de Araci, na Bahia. O programa está muito bom, é o Renilton Batista mandando um beijo especial, um beijo pros baianos que sempre acompanham Conexão. A gente vai para um breve intervalinho, daqui a pouquinho a gente volta e a Jéssica vai contar aqui o motivo do título do livro dela, daqui a pouquinho. Amei a Jéssica, ela é realmente um exemplo de superação, também gosto de superar os meus limites, mesmo que os meus medos me dizem que eu não vou conseguir. Tá certa. Você teve medos, assim, na vida? Lógico, acho que sim, eu acho que é uma pergunta meio óbvia, né? Mas como é que você lidou com eles, Jéssica? Eu encarava o medo como um desafio, e eu gosto de desafio, né? Então, a história do Sudão, que era proibido de ir, eu fui justamente porque é proibido. Então, esse gostinho dá muita emoção. Você saber que está indo para um lugar proibido. Não que você esteja fazendo alguma coisa errada, né? É diferente. Mas fazer algo que te desafia. Muita gente fala que eu sou corajosa, mas eu acho que o corajoso é aquele que enfrenta o medo, né? E, às vezes, eu não tinha medo mesmo. Eu estava muito determinada a fazer aquilo. Tinha foco. Eu tinha foco.
Sua energia estava toda nesse foco. E eu acredito que quando você tem foco, você não sente medo, porque você esquece e você vai direto, não importa o que tenha. Muito bom. Agora, Jéssica, você falou do nome do livro, e o nome do livro é... Estamos Aqui. Estamos Aqui. Por qual motivo? Pois é, assim que eu cheguei no primeiro campo de refugiados na Etiópia, o primeiro refugiado que eu conheci, ele chegou até mim. Eu estava num carro da Cruz Vermelha, ele apoiou os braços na janela do carro e falou para mim: eu sei porque você está aqui. Você está aqui por causa da gente. Então, quando você voltar para o seu mundo, por favor, conta para eles que nós estamos aqui. E aí estamos aqui porque é a minha função. Contar. Com o livro, e eu acho que é a minha função de vida mesmo, contar que eles estão lá. Bom mesmo é ter propósito na vida, né? Que coisa boa. Missão 360, você confere aqui na Novo Tempo também, programa sempre às sextas-feiras. Olha, tem pessoal, tô ficando louca aqui com as redes sociais, viu? O WhatsApp aqui, Segura. todo mundo mandando um beijo para você, Jéssica, dizendo que a sua história realmente está tocando profundo o coração. Que legal. Boa noite, está de parabéns essa goiana pela superação de vida, isso que é um exemplo, pertinho da minha cidade onde eu moro. Eu gostaria que vocês mandassem um abraço muito especial para minha amiga Ana Cláudia. Ela é de Embu das Artes, São Paulo. E quem está falando é o Hugo, de Goiás. Ó, um beijo pro pessoal de Goiás. Goiás é bom. Ô, beleza. É um lugar onde eu não conheço, viu? Deveria. Você me convida para ir lá? Vamos para lá. Beleza, Vamos gente. lá para a roça. Também pessoal participando aqui através do Facebook, facebook.com/Conexão Jovem. A Mari David, a Bruna também, a Bruna Costa participando aqui. Enfim, muita gente, não dá para mandar todos os abraços. Você contou aqui para mim, a gente estava conversando em off, antes aqui da participação sua no Conexão Jovem. Você disse para mim que o seu maior sonho, sim, era voltar a andar. Mas parece que as coisas mudaram, né? Parou, né? Como é que foi isso? Por que você mudou de sonho e qual é o seu maior sonho hoje? Bom, foi justamente porque eu comecei a encontrar outros propósitos na minha vida. E eu vi que eu poderia usar a deficiência para outras coisas. Então, teve uma pessoa muito especial para mim que me disse uma vez: lembra quando você pediu para Deus fazer um milagre na sua vida e Ele não fez, que era voltar a andar? Agradece hoje, porque Ele não atendeu o seu pedido. É através disso que você pode contar a história dessas pessoas hoje. Então, é um negócio mágico. Por que eu quero voltar a andar, sendo que tem propósitos tão maiores, né? No final do livro, eu descrevo uma história que é a seguinte: um refugiado chegou para mim e perguntou: você tem pai? E aí eu falei: sim, tem. Ele: você tem mãe? Eu tenho. Ele: sério? Você tem pai e mãe? Não acredito. E ele estava ali num grupo que ninguém tinha família, todo mundo tinha se perdido no meio da guerra. E ele olhou para as pessoas em volta e olhou para mim, balançou a cabeça. Ele: você é muito sortuda. Então, eu não preciso de mais nada. Aí você entendeu. Exatamente. E eu estou cumprindo a minha função, contando que eles estão lá. Tem propósito muito maior. Minhas muletas, hoje, são apenas um instrumento. Ok. Bom, o tempo é curto, Jéssica, mas eu quero que você diga aqui para o jovem que está participando aqui com a gente, está acompanhando essa nossa conversa e tá desistindo, assim, da vida, não quer superar limites, eu acho que a vida é difícil demais. Dá um recadinho nessa câmera aqui pra galera. Ô, meu filho, não faça isso. Eu acredito que você tenha que usar a sua dificuldade, use o seu medo para conseguir algo melhor. Porque, às vezes, a gente fica tentando ser igual aos outros, mas a gente nunca vai conseguir ser igual a ninguém, porque a gente tem as nossas particularidades. E é isso que torna a gente um sucesso. Então, pega a sua dificuldade, faça dela uma grande diferença e faça a diferença no mundo, que é para isso que ela serve. Olha aí, gente, que beleza! Um recadinho da Jéssica aqui, a menina que sim, supera limites e é uma jovem diferenciada. Sabe, Jéssica, aqui no Conexão Jovem, Deus também tem voz e tem vez. Na palavra, Lucas 18, 27, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, depois você pode ler também. Aqui na Bíblia, na linguagem de hoje, diz assim: e Jesus respondeu: o que é impossível para os seres humanos é possível para Deus. Também leio Filipenses 4, 13. Com a força que Cristo me dá,
posso enfrentar qualquer situação. Ou tudo posso naquele que me fortalece. Com certeza. Que essa mensagem esteja aí no seu coração, não sei da sua dificuldade, da sua limitação. E se você tem essas crenças que, na verdade, não te levam para frente, mas te levam para trás, tira isso do caminho, enfrente o seu desafio, o seu medo, conquiste, tenha sucesso. E acredite, Deus tem propósitos muito, mas muito maiores para a tua vida. Jéssica, queria te agradecer, querida. Eu que agradeço. Que experiência maravilhosa. Eu quero que você deixe aí os seus contatos, pode falar, vai aparecer na tela ali depois. Posso falar, pode né? falar. O seu Facebook, você está lá também? Isso, no meu Facebook eu tô lá. Tem um Facebook do livro, que é Estamos Aqui. É só colocar Estamos Aqui No campinho no de campinho busca. de busca que vai aparecer. Qualquer coisa, Facebook/livro Estamos Aqui. O meu Facebook, tem também o e-mail do livro, né? Que Qual é livroestamosaqui@gmail.com. livroestamosaqui@gmail.com. Isso, é facinho, é só lembrar o nome do livro. Estamos aqui, não é difícil. E bom, aí com certeza por esses meios você consegue falar comigo. O livro está ficando pronto já, final do mês já está pronto. E eu Se quero Deus ler, e eu quiser. quero ler, hein? Com certeza. Vou com certeza adquirir o livro aí. Com certeza, autografado. Ai, que beleza, que delícia. Jéssica, eu queria te agradecer. Deus abençoe sua vida, os seus projetos, que você Amém. continue iluminando outras vidas também com a sua história, com os seus projetos futuros, tá bom? Amém. Para vocês também, todo mundo aqui, que foi muito bacana comigo, muito receptivo, assim como os africanos. Legal, a gente espera você numa próxima oportunidade. Um beijo para você e até a próxima aqui no Conexão Jovem. Até lá!